19. Dispõe sobre o exercício da profissão de motorista. Altera a Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943, e as Leis 9.503, 10.233, 11.079, 12.023, para regular e disciplinar a jornada de trabalho e o tempo de direção do motorista profissional e da outras providências. A Presidenta da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 3º. O capítulo 1º do título 3º da Consolidação das Leis do Trabalho CLT, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, passa a vigorar acrescido da seguinte seção 4A. Título 3, capítulo 1, seção 4A. Do serviço do motorista profissional. Artigo 235-A. Ao serviço executado por motorista profissional, aplicam-se os preceitos especiais desta seção. Artigo 235-B. São deveres do motorista profissional. Inciso 1. Estar atento às condições de segurança do veículo. Inciso 2. Conduzir o veículo com perícia, prudência, zelo e com observância aos princípios de direção defensiva. Inciso 3. Respeitar a legislação de trânsito, em especial as normas relativas ao tempo de direção e de descanso. Inciso 4. Zelar pela carga transportada e pelo veículo. Inciso 5. Colocar-se à disposição dos órgãos públicos de fiscalização na via pública. Inciso 7. Submeter-se a teste e a programa de controle de uso de droga e de bebida alcoólica, instituído pelo empregador com ampla ciência do empregado. Parágrafo único. A inobservância do disposto no inciso 6 e a recusa do empregado em submeter-se ao teste e ao programa de controle de uso de droga e de bebida alcoólica previstos no inciso 7 serão consideradas infração disciplinar, passível de penalização nos termos da lei. Artigo 235-C. A jornada diária de trabalho do motorista profissional será estabelecida na Constituição Federal ou mediante instrumentos de acordo ou convenção coletiva de trabalho. Parágrafo 1º. Admite-se a prorrogação da jornada de trabalho por até 2 horas extraordinárias. Parágrafo 2º. Será considerado como trabalho efetivo o tempo que o motorista estiver à disposição do empregador, excluídos os intervalos para refeição, repouso, espera e descanso. Parágrafo 3º. Será assegurado ao motorista profissional intervalo mínimo de 1 hora para refeição, além de intervalo de repouso diário de 11 horas a cada 24 horas de descanso semanal de 35 horas. Parágrafo 4º. As horas consideradas extraordinárias serão pagas com acréscimo estabelecido na Constituição Federal, ou mediante instrumentos de acordos ou convenção coletiva de trabalho. Parágrafo 5º. A hora de trabalho noturno aplica-se o disposto no artigo 73 desta Consolidação. Parágrafo 6º. O excesso de horas de trabalho realizado em um dia poderá ser compensado pela correspondente diminuição em outro dia, se houver previsão em instrumentos de natureza coletiva, observadas disposições previstas nesta Consolidação. Parágrafo 8º. São consideradas tempo de espera as horas que excederem a jornada normal de trabalho do motorista de transporte rodoviário de cargas que ficar aguardando para carga ou descarga do veículo no embarcador ou destinatário, ou para fiscalização da mercadoria transportada em barreiras fiscais ou alfandegárias, não sendo computadas como horas extraordinárias. Parágrafo 9. As horas relativas ao período do tempo de espera serão indenizadas com base no salário hora normal acrescido de 30%. Artigo 235-D. Nas viagens de longa distância, assim consideradas, aquelas em que o motorista profissional permanece fora da base da empresa, matriz ou filial, e de sua residência por mais de 24 horas serão observados. Inciso 1. Intervalo mínimo de 30 minutos para descanso, a cada 4 horas de tempo ininterrupto de direção, podendo ser fracionados o tempo de direção e o de intervalo de descanso, desde que não completadas as 4 horas ininterruptas de direção. Inciso 2. Intervalo mínimo de 1 hora para refeição, podendo coincidir ou não
com o intervalo de descanso do inciso 1. Inciso 3. Repouso diário do motorista obrigatoriamente com o veículo estacionado, podendo ser feito em cabine e leito do veículo ou em alojamento do empregador, do contratante do transporte, do embarcador ou do destinatário, ou em hotel, ressalvada a hipótese de direção em dupla de motoristas, prevista no parágrafo 6º do artigo 235-E. Artigo 235-E. Ao transporte rodoviário de cargas em longa distância, além do previsto no artigo 235-D, serão aplicadas regras conforme a especificidade da operação de transporte realizada. Parágrafo 1º. Nas viagens com duração superior a uma semana, o descanso semanal será de 36 horas por semana trabalhada ou fração semanal trabalhada. Esse gozo ocorrerá no retorno do motorista à base matriz ou filial ou em seu domicílio, salvo se a empresa oferecer condições adequadas para o efetivo gozo do referido descanso. Parágrafo 3º. É permitido o fracionamento do descanso semanal em 30 horas, mais 6 horas a serem cumpridas na mesma semana, em continuidade de um período de repouso diário. Parágrafo 4º. O motorista fora da base da empresa que ficar com o veículo parado por tempo superior à jornada normal de trabalho fica dispensado do serviço, exceto se for exigida permanência junto ao veículo, hipótese em que o tempo excedente a jornada será considerada de espera. Parágrafo 5º. Nas viagens de longa distância e duração, nas operações de carga ou descarga e nas fiscalizações em barreiras fiscais ou aduaneira de fronteira, o tempo parado que exceder a jornada normal será computado como tempo de espera e será indenizado na forma do parágrafo 9 do artigo 235-C. Parágrafo 6º. Nos casos em que o empregador adotar revezamento de motoristas trabalhando em dupla no mesmo veículo, o tempo que exceder a jornada normal de trabalho em que o motorista estiver em repouso no veículo em movimento será considerado tempo de reserva e será remunerado na razão de 30% da hora normal. Parágrafo 7º. É garantido ao motorista que trabalha em regime de revezamento repouso diário mínimo de 6 horas consecutivas, fora do veículo e em alojamento externo, ou, se na cabine leito, com o veículo estacionado. Parágrafo 9. Em caso de força maior, devidamente comprovado, a duração da jornada de trabalho do motorista profissional poderá ser elevada pelo tempo necessário para sair da situação extraordinária e chegar a um local seguro ou ao seu destino. Parágrafo 10. Não será considerado como jornada de trabalho nem ensejará o pagamento de qualquer remuneração o período em que o motorista ou o ajudante ficarem espontaneamente no veículo usufruindo do intervalo de repouso diário ou durante o gozo de seus intervalos intrajornadas. Parágrafo 11. Nos casos em que o motorista tenha que acompanhar o veículo transportado por qualquer meio onde ele siga embarcado e que a embarcação disponha de alojamento para gozo do intervalo de repouso diário previsto no parágrafo 3º do artigo 235-C, esse tempo não será considerado como jornada de trabalho, a não ser o tempo restante, que será considerado de espera. Parágrafo 12. Aplica-se o disposto no parágrafo 6º deste artigo ao transporte de passageiros de longa distância em regime de revezamento. Artigo 235-F. Convenção e acordo coletivo poderão prever jornada especial de 12 horas de trabalho por 36 horas de descanso para o trabalho do motorista, em razão da especificidade do transporte, da sazonalidade ou de característica que o justifique. Artigo 235-G. É proibida a remuneração do motorista em função da distância percorrida, do tempo de viagem ou da natureza e quantidade de produtos transportados, inclusive mediante oferta de comissão ou qualquer outro tipo de vantagem, se essa remuneração ou comissionamento comprometer a segurança rodoviária ou da coletividade ou possibilitar violação das normas da presente legislação. Artigo 235-H. Outras condições específicas de trabalho do motorista profissional, desde que não prejudiciais à saúde e à segurança do trabalhador, incluindo jornadas especiais, remuneração, benefícios, atividades acessórias e demais elementos integrantes da relação de emprego,
poderão ser previstas em convenções e acordos coletivos de trabalho, observadas demais disposições dessa consolidação. Artigo 4º. O artigo 71 da Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo 5º. Artigo 71. Parágrafo 5º. Os intervalos expressos no caput e no parágrafo 1º poderão ser fracionados quando compreendidos entre o término da primeira hora trabalhada e o início da última hora trabalhada, desde que previsto em convenção ou acordo coletivo de trabalho, ante a natureza do serviço e em virtude das condições especiais do trabalho, a que são submetidos estritamente os motoristas, cobradores, fiscalização de campo e afins nos serviços de operação de veículos rodoviários, empregados no setor de transporte coletivo de passageiros, mantida a mesma remuneração e concedidos intervalos para descanso menores, e fracionados ao final de cada viagem, não descontados da jornada. Artigo 5º. A Lei 9.503, Código de Trânsito Brasileiro, passa a vigorar acrescida do seguinte capítulo 3A. Capítulo 3A. Da condução de veículos por motoristas profissionais. Artigo 67-A. É vedado ao motorista profissional, no exercício de sua profissão e na condução de veículo mencionado no inciso 2 do artigo 105 desse Código, dirigir por mais de 4 horas ininterruptas. Parágrafo 1º. Será observado intervalo mínimo de 30 minutos para descanso a cada 4 horas ininterruptas, na condução de veículo referido no caput, sendo facultado o fracionamento do tempo de direção e do intervalo de descanso, desde que não completadas 4 horas contínuas no exercício da condução. Parágrafo 2º. Em situações excepcionais de inobservância justificada do tempo de direção estabelecido no caput, e desde que não comprometa a segurança rodoviária, o tempo de direção poderá ser prorrogado por até 1 hora, de modo a permitir que o condutor, o veículo e sua carga cheguem a lugar que ofereça a segurança e o atendimento demandados. Parágrafo 3º. O condutor é obrigado a, dentro de período de 24 horas, observar um intervalo de no mínimo 11 horas de descanso, podendo ser fracionado em 9 horas mais 2 no mesmo dia. Parágrafo 4º. Entende-se como tempo de direção ou de condução de veículo apenas o período em que o condutor estiver efetivamente ao volante de um veículo em curso entre a origem e o seu destino, respeitado o disposto no parágrafo 1º, sendo-lhe facultado descansar no interior do próprio veículo, desde que este seja dotado de locais apropriados para a natureza e a duração do descanso exigido. Parágrafo 5º. O condutor somente iniciará a viagem com duração maior que um dia, isto é, 24 horas, após o cumprimento integral do intervalo de descanso previsto no parágrafo 3º. Parágrafo 6º. Entende-se como início de viagem para os fins do disposto no parágrafo 5º a partida do condutor logo após o carregamento do veículo, considerando-se como a continuação da viagem as partidas nos dias subsequentes até o destino. Parágrafo 7º. Nenhum transportador de cargas ou de passageiros, embarcador, consignatário de cargas, operador de terminais de carga, operador de transporte multimodal de cargas ou agente de cargas permitirá ou ordenará a qualquer motorista a seu serviço, ainda que subcontratado, que conduza veículo referido no caput sem observância do disposto no parágrafo 5º. Artigo 67-C. O motorista profissional, na condição de condutor, é responsável por controlar o tempo de condução estipulado no artigo 67-A, com vistas na sua estrita observância. Parágrafo único. O condutor do veículo responderá pela não observância dos períodos de descanso estabelecidos no artigo 67-A, ficando sujeito às penalidades daí decorrentes, previstas neste Código. Artigo 6º. A Lei 9.503, Código de Trânsito Brasileiro, passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 145. Parágrafo único. A participação em curso especializado
previsto no inciso 4 independe da observância do disposto no inciso 3. Artigo 230, inciso 23. Em desacordo com as condições estabelecidas no artigo 67-A, relativamente ao tempo de permanência do condutor ao volante e aos intervalos para descanso, quando se tratar de veículo de transporte de carga ou de passageiros, infração grave, penalidade de multa, medida administrativa, retenção do veículo para cumprimento do tempo de descanso aplicável. Artigo 259, parágrafo 3º, vetado. Artigo 261, parágrafo 3º, vetado. Parágrafo 4º, vetado. Artigo 310-A, vetado. Artigo 7º, 8º, vetado. Artigo 9, revogado. Artigo 10, 11 e 12, vetado. Brasília, 30 de abril de 2012.